gostaria de falar em uma palavra, ou duas, ou três palavrinhas rápidas, como Jesus é retratado atualmente. Pode chutar, tá? Vou chutar uma para vocês se animarem. Um grande líder espiritual. Alguém que criou uma religião. O que mais? Um exemplo a ser seguido. Ok? Alguém falou que eu não escutei? O homem mais sábio. O homem mais sábio. Ah, essa é clássica, é isso aí. O que mais? Salvador, bom, essa é católica, né, pelo menos, né? Essa, eu diria que é a resposta daqui, né? Isso não quer dizer que isso tudo não seja válido, aquilo que vocês falaram anteriormente. Mas, no fundo, toda expressão, ela tem um significado, ela tem uma teologia ao fundo, tem uma ideia. Quando as pessoas dizem, mas é tudo a mesma coisa, no final, Deus é o único, está tudo resolvido. Mas nos esquecemos que mesmo com uma simples expressão, nós estamos tendo um olhar. Por isso o Evangelho desse dia é preciso curar nossas cegueiras. Como olharmos de novo para a Sagrada Escritura, repensarmos sobre os temas. Porque senão nós vamos repetir as mesmas coisas. No Gênesis tinha a maçã. Vocês viram a maçã essa semana? Na semana passada, no livro do Gênesis, na liturgia da palavra, tinha uma maçã? Não, não tinha. Mas eu estou usando essa caricatura para vocês recordarem que às vezes nós repetimos as mesmas expressões, as mesmas compreensões que não estão na Sagrada Escritura, mas que nós achamos que estão. E ainda dizemos, mas está lá na Bíblia em tal passagem. E acabamos não pensando melhor. Por isso a pergunta é, como é Jesus realmente? Eu vou usar um exemplo clássico para vocês lembrarem de que nós somos um pouquinho de Pedro. Quando achamos que nós conhecemos, o que acontece? O pecado original aqui, tá? Já que nós meditamos sobre o livro do Gênesis nesses últimos dias, e ainda estamos meditando o pecado original. O livro do Gênesis, lá em especial, a segunda parte, o segundo capítulo, fala do tal do pecado original, que nós traduzimos assim para a tradição. Esse pecado original, na época de Salomão, lembra lá nos anos 1000, por aí, 900, eles imaginavam que eles sabiam tudo sobre Deus e tinham uma consciência total. Essa é a tal da árvore que é retratada no livro do Gênesis, a autossuficiência, onde nós imaginamos, mas eu sei tudo sobre Jesus, eu sei que Ele é o Salvador, que Ele vai nos libertar, que vai nos trazer paz, etc, etc, e ao final acontece o que aconteceu com Pedro. Porém, há uma grande diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. Aceitar ou não a graça, o perdão do próprio Senhor e mudar de pensamento. Lembra da imagem de Pedro lá na pescaria? Essa imagem. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me queres bem? Essa é uma das perguntas, não é que ele fala, tu me amas, inicialmente. Tu me queres bem? Aí Pedro levou um choque. Disse, bom, mas por que o Senhor não está me perguntando por que me amas? No fundo ele percebeu que o seu amor era limitado. E é isso que nós vamos fazer um pouquinho neste dia. Primeiro ponto, pensar algumas tendências erradas que nós temos na leitura da Bíblia. A Bíblia não é fundamentalista. Nossa forma de pensar é sim, pode ser sim fundamentalista. Vou citar alguns exemplos. Ler com as lentes da modernidade. Quais seriam as lentes da modernidade? Que lá haviam pessoas há anos atrás que tinham um computador, uma biblioteca, um Google, uma inteligência artificial e criaram livros modernos. Lá no Gênesis, então, tinha a teoria do Big Bang. Estou inventando, né? Mas existia a teoria do Big Bang na época do Gênesis? Obviamente que não, né? E nós projetamos sobre isso, imaginando que o livro é uma competição com a ciência. Claro que não é. A Bíblia não dá para competir com a ciência, mas ao fundo daquela teologia havia uma cosmologia, um jeito de pensar, um jeito até próprio da ciência, mas não é a nossa ciência atual. Naquele momento haviam bibliotecas,
Também não. Praticamente eu não tinha nem pergaminhos. Os livros hoje são triviais. Nem mais tem os livros, praticamente tudo é virtual. Mas naquele momento não era trivial, era algo muito raro, assim como era os nossos avós, ou os nossos pais, seja o que for. Eles tinham a Bíblia em casa, podiam lê-la. Aí que está. Olha a grande mudança que nós temos atualmente. Por isso, para estudar a Sagrada Escritura, não basta só olhar o que a gente tem aqui no final, não basta olhar o livro final. É preciso olhar todo o processo de composição da Sagrada Escritura. Uma das características principais desse processo de transmissão era a interpretação. Nós imaginamos assim, que a Bíblia é tipo uma mensagem do WhatsApp de Deus. Deus mandou uma mensagem lá, sei lá, para alguém, e aí a pessoa só pegou a caneta e escreveu. Mas no fundo é uma interpretação e sempre mudança constante nessa aplicação da interpretação. A coisa vai mudando. E há sempre acontecimentos novos acontecendo. Aconteceu a saída do Egito, o exílio babilônico, e aí vai a destruição do Templo de Jerusalém, várias e várias novas reinterpretações. Por isso que hoje nós temos Bíblias. Nós temos a Bíblia, obviamente, mas a nossa é uma Bíblia. Há outras Bíblias. Vou mostrar que não é para gravar, tá? Fiquem tranquilos. Então, olha a diferença grande que existe entre as nossas tradições. Tem várias diferenças. Eu não vou parar nisso aqui, mas só para vocês terem ciência. Por isso, vou sugerir para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Essa é uma referência clássica, esse livrinho bem pequenininho, é dos anos de 1985. Essa é uma referência clássica, não é tão simples assim de lê-lo, mas é a partir deste livro que eu compus também esse encontro com vocês. Por isso, vou reforçar a pergunta de novo. Como Jesus cumpriu o Antigo Testamento? Agora, cumpre-se uma ideia ou uma interpretação teológica, um ensinamento presente no Antigo Testamento? É o que a pessoa imaginava ou é o que é o estado ensinamento da Sagrada Escritura? O que é uma coisa e outra, para que entendamos? Então, o que é uma ideia? Eu tenho a ideia de que Jesus é o novo Papai Noel. Obviamente que não, né? É uma ideia que eu tenho. Mas isso está na Bíblia? Não, obviamente que não. Não tem, é impossível. Por isso, o ensinamento, sim, está na Bíblia. E esse nós devemos resgatar, não a nossa ideia, que às vezes nós projetamos sobre a Bíblia. Por isso, vou invertendo numa pergunta para que a gente entenda melhor. Vamos avançando. Em Cristo, as Escrituras do Antigo Testamento se cumprem. Olhe bem, há uma inversão. Em Cristo, as Escrituras se cumprem, se realizam e se abrem. É muito importante. Se cumprem, se realizam e se abrem. Porque Cristo é mais do que, digamos assim, o estropabuze dos nossos problemas. É o Salvador. A gente nem às vezes sabe o que significa isso. Não é um estropabuze. Ele não é só alguém que vem resolver os nossos pepinos. Ele vai além. Por isso a Escritura, ela se abre. E agora nós vamos ver exemplos concretos desse processo. Mas antes, mais um conceito clássico para que a gente entenda. Que está aqui nos documentos do Concílio Vaticano II. Isso é bem importante, é Dei Verbum. O que fala Dei Verbum? Então, vamos lá, vamos tentar diferenciar revelação. Vocês já ouviram falar dessas palavras? Inspiração e transmissão. O que seria a revelação? Oi? O acontecimento. Isso, sim. Mas a revelação é quem que se revela? Deus, isso, é Deus quem se revela. E a inspiração faz parte do quê? Quem é que inspira na Bíblia? Isso, ótimo, perfeito.
E a transmissão ela acontece na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura como única fonte. Então vamos lá, para que a gente entenda. Quem tiver texto bíblico, nós vamos olhar para o capítulo 2 de Lucas, lá em cima no alto, 41 ao 52. Lembrem da passagem de Jesus. Para quem não tem Bíblia, fique tranquilo. Jesus indo ao templo de Jerusalém, isso aos 12 anos. Por que será que Jesus foi ao templo? A primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer quando estuda a Bíblia: por que a Bíblia escreveu desta forma e não de outro jeito? O que com isso ela quer me dizer? Então, por que será que Jesus foi para o templo de Jerusalém ou não foi para, sei lá, algum outro lugar? Não podia ter ido para o Mar Morto, para algum outro lugar? Por que ele vai ao templo de Jerusalém? E por que será que ele estava no meio dos mestres? A pergunta séria, não é? Só porque... E acontece que em seguida ele se perde dos pais. Por quantos dias? Quem tem Bíblia? Quantos dias Jesus ficou na mansão dos mortos? O que isso quer dizer? Que é uma antecipação do que vai acontecer lá na paixão e na ressurreição. Nós é que estamos perdidos. Jesus não está perdido, não. Nós que estamos perdidos. E vou voltar mais um pouquinho. Isso resgata o livro do Êxodo. Isso resgata o livro, a passagem, para vocês entenderem, vocês anotem essa mesma passagem, Êxodo 23, 14 e 17. É uma recordação desta passagem do Antigo Testamento, mas em outras palavras. Aí tem que fazer uma comparação. Vou voltar para outra passagem para que a gente continue. Lucas 2, 22 e 24. Vocês lembram da apresentação do Senhor, uns domingos atrás? A festa, onde Jesus vai com Maria e José ao templo, é apresentado enquanto ele era pequenino. Ele é levado ao templo de Jerusalém, são realizados alguns sacrifícios, mas ao final não há o pagamento que era necessário para o resgate de Jesus. Ele é o filho primogênito. No versículo 23 encontramos: todo primogênito macho será consagrado ao Senhor, e para oferecerem sacrifício, segundo está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Agora nós vamos ver, quem tiver Bíblia, Números, capítulo 3, versículo 13, 40 seguintes. Então, todo primogênito é do Senhor, como está ali no livro de Números. Mas no mesmo capítulo, versículo 47, dirá assim: tomará 5 ciclos por cabeça. Para que uma criança, um menino, fosse resgatado, eles deveriam pagar 5 ciclos. Vocês ouviram falar no livro de Lucas que houve o pagamento de 5 ciclos? Pois é. O que isso quer dizer? Que Jesus, em Lucas, ele se faz, entre aspas, de filho pródigo para nos resgatar. Nós é que estamos perdidos. Ele não é resgatado. É muito profunda a teologia que está aqui. Então, ao mesmo tempo que há o cumprimento do Antigo Testamento, ainda fica aberto muita coisa. Abre-se, digamos assim, a uma novidade em Jesus. Ele vai além. Isso é muito interessante, essas passagens da infância de Jesus. Portanto, Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. Ele se fez carne, se encarnou. Agora eu vou tomar aqui a Bem Verbo, capítulo 4. Alguém pode ler, por favor? Manda ver. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus ultimamente, nestes nossos dias, por meio de seu Filho. Enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens para habitar entre os homens e explicar-lhes os segredos de Deus.
Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós deveríamos ficar aqui um tempinho só estudar estas expressões, são muito profundas, porque em Cristo há revelação plena e definitiva. As Escrituras, elas se cumprem em Jesus e ao mesmo tempo vão além. E esse é o sentido sempre que há em todo o processo do Novo Testamento. Quando alguém disser, isso está também no Evangelho, quando alguém disser, olha, lá em tal lugar na Patagônia, vou falar aqui do nosso fim do mundo, né? Para nós, né, brasileiros, na Patagônia tem uma nova revelação. Deus está dando uma mensagem que vai acabar o mundo, o meteoro que está para colidir com a Terra vai ser no dia tal. Vocês deveriam acreditar? Mas eles não disseram que é uma nova revelação, um novo segredo de Fátima. Pois é, né? Tem que acreditar, dizem. Será mesmo? Não, ao contrário. Porque em Cristo há a plenitude da revelação divina. Não há outra revelação. Então, é preciso recordar esse aspecto fundamental. Ainda que encontremos diversos modelos interpretativos ou tentemos entender o Antigo Testamento com a forma de pensar sobre Jesus do Novo Testamento, sempre há uma novidade absoluta em Jesus. Mesmo daqui de 100 anos, nós vamos ter novas ideias sobre Jesus. E é como se fosse um livro aberto. Lembre de uma diferença bem simples. Quem é a palavra de Deus com o P maiúsculo? Vocês não falam isso quando na leitura? Não tem no final de cada leitura, palavra do Senhor, palavra da salvação? Por que não é palavras? Porque ali está transmitida a palavra que é o próprio Jesus. Não é o conjunto de palavras dele e tal. É a palavra. Ela é a novidade absoluta. A nossa compreensão, claro, ela vai progredindo, vai mudando com o passar dos anos, sem desmentir ou sem mudar a tradição, obviamente. Sem que a revelação seja mudada ou alterada. Em resumo, compreendemos o que já nos foi revelado por Jesus Cristo. Então a compreensão ela vai progredindo. Agora, o tema que eu tenho para essa noite, nós chamamos de pré-história da Cristologia. É o começo da Cristologia que vocês vão encontrar em manuais, em diversos. Depois tem a história dos concílios. Vocês lembram do creio? Creio em Deus Pai. Isso é a digamos, depois da pré-história, vem o creio, etc. E todos os manuais sobre Cristologia. Porque a igreja primitiva ela estava convencida de que o próprio Jesus recorreu de maneira geral às Escrituras, o Antigo Testamento. As Escrituras para Jesus eram o Antigo Testamento, mas não o nosso Antigo Testamento na sua totalidade, de uma outra maneira, para definir seu agir e seu ser. Vamos lá para algumas expressões que estão no Antigo Testamento para que a gente lembre do Evangelho. Isso está no Antigo Testamento. Jesus, filho e Senhor de Davi. E Marcos. Esse é um recurso muito importante, muito interessante. Isso é encontrado também no Salmo 110. Jesus, só vou passar a ideia, depois eu vou parar e explicar cada um desses. Jesus, filho e Senhor de Davi. Porém, Jesus recorre à Escritura não para negar a descendência de Davi, mas para questioná-la, a forma de compreender. Ele é, claro, descendente de Davi, mas que descendente de Davi? É um monarca? Jesus é um monarca? É um rei? É um político? Não, obviamente que não. Por que será que ele entra em Jerusalém num jumentinho? Não podia ter entrado num cavalo? É para dizer que ele não é esse tipo de monarca, que não é tipo um monarca estilo rei Davi. Porque haviam falsas compreensões sobre a monarquia, o messianismo de Jesus. Lucas, então nós temos esta expressão muito importante, servo do Senhor, filho do homem,
uma expressão muito comum, vocês já ouviram várias vezes, não é? E o que quer dizer esse filho do homem? O filho do homem, o filho do homem. Isso, mas o filho do homem é o próprio Jesus, é uma referência, mas isso está no Antigo Testamento. Onde que a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento? Aqui, ó. Olha quantas vezes aparece no Novo Testamento. 82 vezes nos Evangelhos. É muito comum. Vem da onde? De Daniel. Então vamos aqui. Daniel é muito importante até para entender o Apocalipse. Vocês vão encontrar lá em Daniel, aqui um resuminho, né, dos profetas. Quem tiver dúvida, às vezes é bom ter esses pequenos resuminhos, tá? Eu só vou dar um indicativo. Mas lá em Daniel, no capítulo 7, vocês vão encontrar sobre o Filho do Homem. Vou dar um resumo básico. Então, é uma figura transcendente, ou seja, do céu, entre aspas, tá? Divina, enquanto a palavra aramaica indicaria simplesmente uma figura humana. Então, é o primeiro significado. O segundo significado, uma figura gloriosa, diferente da primeira. Mas a glória só acontece pelo sofrimento. Então, a glória é sofrer, 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 até não dá mais. E o terceiro significado, parece ser diferente de Jesus na medida em que se julga segundo o seu comportamento diante de Jesus. No final, é ambíguo. É uma referência ao próprio Jesus, mas não tem um significado específico. Vamos lá para outras tradições. Agora eu vou aprofundar o tema. Quando eu tiver pergunta, vocês parem, porque eu não sou de... eu vou falando, né? Mas perguntem. Então, tudo isso aqui é um resumo, digamos assim, dessas tradições do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Legislativa, o que lembra vocês? Lei, Moisés, etc. Tábua da lei. Real messiânica, monarquia. Profético messiânica, sacerdotal, escatológica. Já viram esse nome? Não é sobre só o fim do mundo, mas é o que será o futuro, o que já está acontecendo agora no presente. E sapiencial, da sabedoria. Os livros sapienciais. Jó, sabedoria, obviamente, né? A Eclesiastes, Eclesiástico, são os 5 famosos livros sapienciais. Bom, tradição legislativa sobre a lei. Qual é a figura mais importante? Moisés. Isso aí. Porém, no Novo Testamento, Moisés aparece como o quê? Isso aí, vocês vão encontrar em João, em Atos dos Apóstolos, ou seja, o Antigo Testamento está a serviço de Jesus, não ao contrário. Não quer dizer que o Antigo Testamento não vale nada, é menos importante. Estamos falando de Jesus em relação às Escrituras no todo. Mesmo o Evangelho na missa, ele aparece como centro. Ou como libertador, mas libertador aqui no sentido do Egito, do povo hebreu do Egito. Agora, qual é o aspecto mais importante? Que ele é profeta, mais do que legislador. É isso que aparece no Antigo Testamento. Agora, como Jesus se relaciona com a lei? O que ele dizia em relação à lei? Tem que cumprir, não tem que cumprir? O que vocês lembram? Vamos fazer a pergunta depois. Jesus é considerado o novo e definitivo legislador, enquanto revelador da vontade autêntica do Pai e portador do reino de Deus. Agora se cumpriu o reino de Deus. Cristo é aquele que, com sua morte e ressurreição, liberta o ser humano da lei do pecado. Isso é muito importante. Bom, aqui teria que parar um tempinho para explicar a chamada lei do pecado. Não é o pecado como nós entendemos. Para Paulo, vocês lembram daquela expressão que tem um espinho na carne, etc, etc. Né? Todo mundo pensando várias teorias, mas no fundo, a lei do pecado é aquela, digamos assim, desconfiança, aquele egoísmo que está presente na sociedade. No tempo de Paulo, para entendermos, eles não tinham banco e tinham o risco de serem assaltados. Qualquer deslocamento era um perigo, tanto a pé como no mar.
E eles precisavam cuidar muito, mesmo nas hospedagens. Pense em São Paulo, numa hospedagem do mundo antigo, ele não podia deixar as coisas soltas, assim como é numa grande cidade atualmente. Pode deixar as coisas soltas, simplesmente sumia tudo. Então, ele é esse estado em que a pessoa quer fazer o bem, mas não consegue pelas questões da sociedade. Então, esta é a chamada lei do pecado, entre outras palavras. O livro de Mateus se interessa bastante pela lei mosaica, porque Mateus ele está situado dentro desta tradição judaica, por assim dizer, dentro do judaísmo formativo. Lembre que Mateus ele vem depois da destruição do Templo de Jerusalém, nos anos 70. Vocês sabem o que aconteceu com o Templo de Jerusalém? Lembra do Muro das Lamentações, como nós chamamos aqueles... Então, nos anos 70, nos anos 66, o exército romano, você deve ter ouvido na semana passada, né, ou no encontro anterior, entra o exército romano, destrói tudo, e eles perdem a referência principal. Naquele momento, havia os sacerdotes judaicos, que estavam no Templo de Jerusalém, faziam sacrifícios, etc. Isso de disputa entre o cristianismo e o judaísmo, aparece o livro de Mateus para mostrar qual é a diferença e o que Jesus realmente realiza da lei. Agora nós vamos ver o exemplo de Mateus, o que ele nos diz: não imagineis que vim os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Agora a pergunta: como é que Jesus cumpriu a lei? Claro que ele veio cumprir, mas de que forma ele cumpriu? Mais um exemplo. Vamos lá sobre o debate do matrimônio, isso tanto em Marcos como em Mateus. Ele vai falar: olha lá, Moisés disse que podia se divorciar, mas não está escrito isso. Obviamente não está escrito, mas eles pegaram a Sagrada Escritura, reinterpretaram do jeito que quiseram e simplesmente introduziram o divórcio, assim, literalmente. Mas não é isso que está na Sagrada Escritura. Por isso que Jesus mostra, mas não era assim desde o princípio. Ou sobre os mandamentos, vocês lembram? Vocês sabem que não deve existir a morte, não deveis matar. Mas se vocês tiverem raiva, ódio no vosso coração, está acontecendo a mesma coisa. Então, em outras palavras, é isso. Vamos lá para João. O que é isso? Vocês lembram? É o primeiro milagre, o primeiro sinal em João. As bodas de Caná, que eram talhas de pedra. Não eram jarros de barro ou algo do gênero. Talhas de pedra. E João, ele fala de maneira muito hábil e simbólica para dizer que há uma antiga humanidade e uma nova humanidade. Uma antiga lei e uma nova aliança. E essa nova aliança, quem a realiza é Jesus. Não é que é jogada fora a antiga aliança, mas ele pega a antiga aliança e leva à plenitude. Por isso, quantas eram as talhas? Lembram? 6 talhas. 6 talhas e ainda vazias. Nem água não tinham. Isso é para mostrar que quando nós não seguimos e não compreendemos a Sagrada Escritura, é como se nós estivéssemos vazios mesmo. E somente com a presença de Jesus é que há uma novidade surpreendente. Aqui Maria não representa só Maria, representa a comunidade fiel a Jesus. Por que Jesus chama ela de mulher? Não é para dizer, fulana de tal. Por que ele não falou Maria? Mas o evangelista utiliza a expressão mulher. É para dizer que aqui Maria representa a comunidade fiel ao Senhor e que essa comunidade diz que a humanidade de então não tinha aquilo que era próprio do reino de Deus. Alegria, paz, amor, justiça, misericórdia, etc. Tudo aquilo que é próprio não existia. Por isso que João retrata esta transformação. Não é que é jogada fora, não são jogadas fora as talhas, e nem água,
A água é transformada em um vinho novo que não é encontrado em lugar algum. Por isso a novidade absoluta é em Jesus. Isso para mostrar que há digamos assim, uma plenitude em Jesus. Em São Paulo agora, o tema da lei é muito comum em São Paulo, vou explicar o porquê depois. Ele fala da novidade absoluta de Jesus e também que Jesus é o mediador. Lembre do Paráclito? Vocês lembram do Paráclito? A expressão Paráclitos? Então, Cristo é o primeiro Paráclito. O Paráclito, vamos dizer, o único mediador, o único Paráclito. Mas ele envia um outro Paráclito, isso aqui está também no Evangelho, nos Evangelhos, em João, para que haja o cuidado de toda a humanidade. Ele é o mediador desta nova aliança entre Deus e a humanidade. Vou dar um exemplo para vocês se situarem. São Paulo viajou bastante, muito mesmo. São milhares e milhares de quilômetros a pé. Se presume que mais ou menos nos anos 51 e 52 ele estava em Antioquia de Orontes. Era a terceira maior cidade do Império Romano. Pelo menos 100 mil pessoas. Quantas pessoas nós temos nesta região de pastoral? 100 mil. 100 mil? É isso aí. Muito bom. Então, toda a região de pastoral no mesmo lugar. É muito interessante aquele Antioquia de Orontes. É o norte, vamos dizer assim, bem ao norte da Síria, bem ao norte de Israel. Naquele lugar, em Antioquia de Orontes, havia uma diversidade cultural. Tanto judeus quanto outras pessoas de outras etnias. E claro, o ponto em comum era a tal da missa, ou as refeições, etc. Mas as refeições não têm o mesmo... Claro, nós temos na nossa tradição um pouquinho essa importância, pelo menos na Gringolândia, de várias etnias nossas aqui, né? Na nossa... Porque são muitas as etnias na nossa região, mas vamos dizer assim, no geral, na nossa região, a refeição é muito importante. Se vier uma visita, se tu não embugar ela de comida, é uma ofensa, né? Então, para nós a refeição é importante. E isso vem um pouquinho daquele mundo romano, obviamente. Mas aqui no mundo judaico, no mundo oriental, a refeição era mais do que, digamos assim, um ato de acolhida. É um ato profundo, é como se fosse um casamento, para vocês entenderem. Não dá para mudar, não tem como fazer outra coisa, não tem como mudar. Então a refeição era muito importante, é muito importante mesmo. Claro, vamos imaginar, como é que seria, você comeria, será, barata frita, rato no espetinho, gafanhoto, escorpião, alguém de vocês comeria? Bom, até alguns se arriscariam, mas não é do nosso costume. É mais ou menos assim como funciona com culturas diferentes. E jogar com esse equilíbrio entre pessoas que comem coisas diferentes e que têm ranço ou nojo de certos alimentos, não é tão simples assim mudar. Mas é nesse contexto que estão dois mundos. O mundo da antiga aliança e a cultura da nova aliança. É um bonito exemplo para a gente entender o que acontecia nesse mundo do início do cristianismo. Só que começou a dar uma bagunça. Logo em seguida chegam os de Jerusalém, os emissários de Tiago, assim que São Paulo fala. Nós chamamos de judaizantes, não é dos judeus atual, não vamos pensar agora, vamos pensar lá atrás, tá? Então, os emissários de Tiago, que não é do apóstolo Tiago, ele é o responsável, digamos assim, da igreja de Jerusalém. Não era Pedro, era Tiago. O Tiago era o responsável desta igreja. Quando que chegam os judaizantes, os de Jerusalém, aí começa a bagunça. Os judeus começaram a ficar, digamos assim, receosos, e aí tem o exemplo de Paulo e Barnabé, que quando eles estão com os de Jerusalém, eles fazem do jeito, quando eles estão com os outros, fazem de outro. E começou a bagunça, começou a confusão. E o que São Paulo vai dizer? Que esses judaizantes estavam desprezando a morte de Cristo. E no fundo, eles afirmavam que Cristo não passava de, olhem bem,
o ministro do pecado. Então, quando nós dizemos Jesus cumpriu a aliança do Antigo Testamento, cumpriu o Antigo Testamento, não é isso que todos pensavam no começo do cristianismo. Por incrível que pareça. E aí que aparece São Paulo para dizer, Cristo não é o ministro do pecado, ele vai além. É isso que nós vamos ver agora. Ele passa a enfatizar o livre-arbítrio. Como é que nós cumprimos a lei? Como é que nós cumprimos o Antigo Testamento? Livremente, mas não de qualquer jeito. Por isso que ele fala, quando que ele pede coleta para as pessoas de Jerusalém, os pobres de Jerusalém, que haviam milhares, ele diz, quem quiser que o faça livremente, não obrigado, não porque alguém pediu. De agora em diante, ele fala da tal de lei de Cristo. O que vale é Cristo. Cristo, a nova e eterna lei. Isso nós encontramos em Gálatas e nos primeiros textos aqui em Coríntios. Onde que fica o Antigo de Orontes? Para vocês se situarem, aqui embaixo, Jerusalém. Esse aqui é só um pedacinho do mapa que São Paulo percorreu. Lá teria mais outra tela para o outro lado, com Itália, etc. Tá? Então é só um pedacinho do que Paulo percorreu. Para Galácia, carta aos Gálatas. Algum lugar nessa província Gálata é que tem a tal da mudança de São Paulo, que é importante para entendermos sobre o cumprimento do Antigo Testamento. Os tais de judaizantes eram uma espécie de intrusos que entraram nos Gálatas, eles passaram o inverno, ficaram um bom tempinho lá, e como os Gálatas não entendiam nada de catequese, não fizeram nenhuma formação, nada, eles ficaram perdidos, obviamente. Afirmam mas eles diziam, olha, o que São Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam de São Paulo sobre Jesus está tudo errado. Tudo errado. Ele, na verdade, ele está descumprindo o Antigo Testamento. Nós estamos cumprindo o Antigo Testamento. Aí começou a confusão. Aí eles começaram a dizer, não, se é para cumprir o Antigo Testamento, tem que se circuncidar. Olha, isso Jesus pediu? Viram como o tema ele é profundo, né? Como é que nós vivemos hoje os costumes que eram prescritos? E que no final eles dizem, olha, o que Pedro e os apóstolos que estão em Jerusalém, eles desaprovam Paulo. Como é que São Paulo deveria reagir diante disso? Esse texto aos Gálatas é extremamente significativo. São Paulo, ele não foi explosivo nisso. Está tudo errado, esses caras não valem nada, eles deveriam ir para o inferno. Não falou nada disso. Ele não foi explosivo. Mas ele também não deveria dizer para os Gálatas, vocês são os cabeça dura, deveriam estudar, deveriam aprender. Não, nada disso. Não bastava dizer, eles são mentirosos, estão falando coisas erradas, é tudo fake news. Na verdade, o que eu estou falando é o certo. Ele não usa dessa estratégia. E mesmo que ele falasse aos Gálatas, os intrusos, os judaizantes, estariam lá. Eles, no fundo, os Gálatas não é para os Gálatas, é para os judaizantes. No final, os destinatários são os próprios judaizantes. Por isso, qual é que é a resposta? Ele tem que fazer uma resposta longa. Eu estou fazendo passo por passo. E ele precisava separar o joio do trigo aí, pelo menos para que os que estavam na Galácia percebessem que Paulo tinha razão e não aqueles que estavam ali como intrusos. Muito bem, a resposta, por isso que São Paulo vai dizer, eu sou enviado não da parte dos homens. Uma vez, para você ir como missionário, tinha que ter uma carteirinha, uma carteira de identidade. Eu sou enviado de Antioquia de Orontes. Estou aqui em nome de Antioquia de Orontes. Se não tivesse essa tal de carteira de identidade, as pessoas nem iam dar bola. Mas em São Paulo dizem, não, eu não sou, o meu mandato missionário não vem de nenhuma igreja, vem do próprio Cristo ressuscitado. Ele, como é que foi a conversão de São Paulo? Conversão entre aspas. Não é que ele era um trapézio, tá? Não é que não valia nada, claro, ele fez coisas erradas. Mas como foi a conversão de São Paulo? Ele não caiu no cavalo, tá?
Ele caiu por terra, é muito significativo. Cair por terra, lembra também no Novo Testamento, cair por terra é tomar consciência da própria verdade, mais do que simplesmente cair de um animal. Mas na tradição, por causa dos cavaleiros, nós pensamos em Paulo caindo do cavalo, tá? Não... Muito bem. A conversão é algo fantástico de São Paulo. E eles sabiam disso. E graças a esse fator, eles deram razão a Paulo. Mas ele passa 15 anos em Jerusalém, para retomar a história de São Paulo, 15 anos como fariseu. Por 15 dias ele fica junto com Pedro e Tiago. E nesse período, só em 15 dias de catequese, 15 dias de catequese inicial, é que ele se torna, depois ele ficou um tempão, digamos que a gente não sabe o que aconteceu, uns 3 anos pelo menos, sem saber o que aconteceu. Ele passa esses 15 dias apenas em Jerusalém com os apóstolos e se torna o grande missionário que nós conhecemos. Logo, o Evangelho de Paulo não é inspiração humana, é algo que vem do além, vamos dizer assim, do próprio Deus. Aí ele vai falando, ao final ele diz: Cristo é a lei no sentido mais radical. Por isso que ele fala revestir-se de Cristo. Ele vai destacando a fé, fala-se da aliança da liberdade. Vamos usar a imagem que ele retoma. Nós cristãos temos que ser da Jerusalém do Alto, descendentes de Sara, mulher livre, não é para diferenciar as pessoas, mas ele fala de Sara como referência, como sinal, diferente da escrava, que é, digamos assim, da Jerusalém terrena, entre aspas. Bom, vou passar um pouquinho. Resumo, para vocês não dormirem. 5 minutos do resumo e a gente para, né? Senão vão dormir. O lugar de Cristo na vida do cristão é no Evangelho. A justificação pela fé. Não é pela lei que nós somos justificados. São Paulo inverte totalmente. Não é que ele joga a lei fora do Antigo Testamento. Para ele, a lei é Cristo. E claro, a lei é só um pedagogo. Incrível. A justificação acontece pela fé. Já que eu falo pouco e rápido, então vou para o resumo, né? Senão vocês vão dormir aqui essa noite. Muito bem. Então, eu iria explicar todas as demais tradições, mas seria muito longo, então vou para o resumo, como eu sempre faço, para resgatar as ideias principais. E em seguida vou dar um exemplo mais dos evangelistas, como acontece praticamente com alguns textos bíblicos. Então, as tradições do Antigo Testamento são interpretadas a partir da realidade pascal, isto é, do Senhor ressuscitado. Lembre que sempre a paixão, morte e ressurreição são o centro do Evangelho, por incrível que pareça. E a partir dali é que eles fazem a releitura do passado da própria história de Jesus. Os evangelhos da infância imagine um quadro, vocês têm um quadro em casa com uma fotografia? Então, o quadro ao redor é sempre o quadro pascal. E dentro está, digamos, o fato ou o acontecimento que é relatado. Muito bem, resumo. Então, os modelos é aquelas ideias prontas, né? Aquelas coisas que eu falei já lá no comecinho. Diferente de ensinamentos do Antigo Testamento, são aceitos, mas também criticados e superados. É diferente de ensinamento, tá? Os ensinamentos são cumpridos todos, mas os modelos, aquilo que a gente tem lá no Antigo Testamento, ele é, digamos, é uma forma. Lembre que a Bíblia não é um Alcorão, não é um xerox, uma mensagem enviada ao céu. A Bíblia é inspirada. Então, por isso que nós precisamos interpretar os ensinamentos e, claro, compreendê-los adequadamente. Por isso que Cristo supera as expectativas. Tudo aquilo que nós imaginamos vai além, sempre além. E a promessa, e ele quebra o esquema das ideias. Isso que é interessante ter em mente. Não quer dizer que ele nega o Antigo Testamento. Ele cumpre, mas vai além. Ele abre o Antigo Testamento. Por isso,
a interpretação dos escritores, é o nome que se dá técnico, nunca é porque se dá o nome a geógrafos, para não pensar que são, para que a gente não pense que é um autor moderno, que está na frente de um computador. No fundo, há uma comunidade, há gerações. Quantos anos foram necessários para que o livro do Gênesis chegasse, só na parte escrita, chegasse a ser concluído? Chutem. Quantos? Oi? 700. Um bom chute. Uma média de 500 anos. 500 anos para a parte escrita, sem contar a tradição oral, sem contar o resto. Então, envolve 3 grandes tradições principais. Já viste, Luísa sacerdotal, que é a última, por isso que é bem complexo. Por isso que se fala agiógrafos e não autores ou escritores, por causa desta compreensão de fundo. Então, nunca é um esquema rígido. Nunca é um esquema rígido. E eles também trabalhavam com essa arte. Pense um artista, quem trabalha com essa área de artes, ou, enfim, pense numa imagem. É um texto que tem arte. Isso é um midrash, mas daí eu vou complicar a vida de vocês, né? Mas, o princípio fundamental, olhe bem, o princípio fundamental da interpretação é o escatológico. É aquilo que eu falei, o cumprimento, a realidade futura que já é antecipada na realidade presente. Ou seja, o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. O que é o princípio escatológico? O cumprimento da lei, do que os profetas anunciaram e os sábios meditaram. Isso se chama escatologia, cumprimento do Antigo Testamento. É bem legal. Em Cristo, a história da salvação atinge sua realização completa. Na transmissão da palavra de Deus, é o que acontece na Bíblia, Jesus Cristo, em Jesus Cristo, né, que é a palavra de Deus, encontram-se 2 horizontes de tradição viva. Quais seriam os 2 tradições na época de Jesus? O Antigo Testamento, como base interpretativa, e a fé viva da igreja naquele momento. Por isso que sempre é algo aberto. Agora, olhando para o panorama da nossa região, concluindo, um conceito de Jesus é somente uma janela. Nunca é a Escritura, nunca é a palavra de Deus. O que nós olhamos vai ser sempre uma janelinha. Não é que é errado, tá? Não estou dizendo. A janela a gente vê o horizonte. É uma janela. Mas sem nos encontrarmos com Jesus, a gente sempre fica na janelinha. Por isso que o convite de João Batista, vocês lembram? E de vede. Tem que ir lá com Jesus. Não é para ficar aqui paradinho. Tem que sair da janela. Agora nós temos que ir até Jesus. Esse é o convite dos evangelhos. É sair da janela e irmos até Jesus. Claro que há várias formas de compreendermos a pessoa de Jesus Cristo. Não obstante, há verdades que são o que são, sem depender da nossa janelinha. Claro que nós sempre olhamos com o nosso óculos, com a nossa janelinha. Mas no fundo há verdades que vão além do nosso olhar. E é isso que os evangelhos tentam transmitir, as suas verdades de fé. É um testemunho de fé, não é uma ideia de Jesus, não é um conceito, nada disso. Não é uma novela. Por exemplo, Cristo nos conduz ao Pai. Em uma palavra, Ele é o Arquegos, ou ainda, Ele é o caminho. Gregório de Nissa vai usar para explicar isso aí o caminho do êxodo. Em Jesus há um novo êxodo e ele chega à terra prometida. Ele faz com que todos nós cheguemos à nova terra prometida, em outras palavras. Uma síntese, vamos lá para algumas. Em São Marcos, então, lembre que Marcos criou o gênero literário chamado Evangelho. Evangelho não é só um livro, tá? É uma forma de falar sobre Jesus. Qual é a primeira expressão? Quem tem Bíblia aí? Olha em Marcos. O primeiro capítulo de Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo. Olhe bem, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Quem no fundo é o Evangelho? É Jesus. Não é o livro, tá? Esse que é interessante. Mas ele cria uma forma própria de falar sobre Jesus. Os títulos mais frequentes, Cristo, isso é uma outra expressão para Messias, que é do próprio Antigo Testamento. Filho do homem, que eu já falei, que é lá do Antigo Testamento. Filho de Deus, também do Antigo Testamento. Vamos lá. A confissão, então nós temos a confissão de Pedro, tu és o Filho de Deus, etc. A paixão e o convite a nós fazermos este caminho para conhecermos Jesus, conhecermos de fato quem Ele é. Um texto fundamental, esse de Marcos 8. Vamos lá, só dar uma passadinha rápida para vocês entenderem. Marcos 8, 27. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo-lhes: quem os homens dizem que eu sou? Eles disseram: João Batista, Elias, e vai indo. E Pedro responde: tu és o Cristo, o ungido. Cristo é ungido. E logo em seguida começa a paixão de Jesus. O caminho de Jesus é a Jerusalém. Qual é o tipo de Messias? Aquele que está indo para Jerusalém. Por isso que não se fala. Lembre que sempre depois do milagre não é para contar para ninguém. Porque no fundo está dizendo, olha, se você quer conhecer Jesus, tem que caminhar com Ele. Tem que fazer o mesmo caminho. O silêncio das mulheres na ressurreição. A vós foi dado conhecer o mistério de Deus. Será que é, claro, para a cruz? Mas é para dizer que somente quem crê nele e segue em seu caminho consegue conhecer ele e chega até a cruz. Como que é o fim do Evangelho? Silêncio também. Muito interessante. Outro passando rapidamente. Mateus fala muito sobre eclesiologia, sobre a igreja. Lembrem que há aquela briga dos judeus, dos cristãos, etc. Aí fala da igreja, da sinagoga deles e a nossa comunidade. Por causa dos anos 70, a destruição. Nesse momento começa a diferenciação. O que de fato é para seguir dos costumes judaicos? Lembra de Marcos falando recentemente: não deveis vos agarrar a tradições humanas, mas ao Evangelho de Deus. Literalmente, não devemos nos agarrar a tradições humanas. E claro, o Emmanuel, o Deus conosco, que vem lá de Daniel também. A missão universal, presença ativa. Em Mateus, a ascensão. Olha o último capítulo de Mateus. Tem ascensão? Acaba: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não fala nada. Porque esse Messias que cumpriu o Antigo Testamento, ele está conosco, está na igreja. Por isso que não se fala ascendeu. Não é que Jesus não ascendeu, tá? Pelo contrário, ele ascendeu, mas aqui não se fala para ressaltar que aquele que ascendeu aos céus está conosco, está caminhando conosco. Esse é o objetivo do evangelista Mateus. Aqui o que está no Antigo Testamento e que Mateus fala que foi cumprido: filho de Davi, filho de Abraão, Cristo, rei. Tem várias passagens. Um elemento próprio de Mateus são as chamadas citações de cumprimento. 1:23, ou ainda 27:9. 27:9, quem tem a Bíblia? Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço da avaliação estimada pelos filhos de Israel, e as deram em troca do campo do oleiro, como o Senhor nos ordenou. Então são várias passagens de cumprimento. Então o tema de hoje à noite é muito utilizado por Mateus. É o elemento chave de Mateus, do Evangelho de Mateus.
No fundo, em resumo, para que se cumpram as Escrituras. E vai. Vou passar rapidinho. Claro que há muito disso nos evangelhos, o paralelismo. Porque, lembre que vamos pegar o capítulo 8, rapidamente, fala dos 10 milagres. Os 10 milagres. Os 10 milagres lembram o que do Antigo Testamento? Nós chamamos de pragas, né? Alguns inventam a 11ª até a 12ª praga, mas são 10 pragas, né? Enfim, por que se falam por que aqui se falam 10 milagres? É para dizer que aquilo que nós imaginamos que aconteceu no Antigo Testamento, a nossa maneira de olhar para o Antigo Testamento não estava tão adequado. Nós teríamos que limpar um pouquinho nossos óculos. Por isso que se citam 10 milagres. Se vocês observarem do capítulo 8, até o 9:38, são 10 milagres descritos para dizer que esse é o agir de Deus. E mesmo no Antigo Testamento, o que nós chamamos de pragas, no fundo é uma maneira própria para dizer que Deus está com aquelas pessoas e que Ele as libertaria. Não é um castigo de Deus. Eles usam os elementos todos da natureza, etc., para dizer que Deus estava cuidando daquelas pessoas. Não é pragas, tá? Né? Pelo contrário. Mas é uma maneira como que acontece. Jesus na infância. O que acontece com os inocentes? O que aconteceu na época de Faraó? Não houve um massacre dos inocentes na época de Faraó? Aconteceu com Jesus. Por que Jesus foi para o Egito? Por causa disso, porque ele está dizendo, olha, o êxodo que foi começado lá no Antigo Testamento agora está se cumprindo com quem? Com Jesus, que resgata não só os seus, mas toda a humanidade e o leva até a nova criação. Então isso é muito comum. Eu teria o exemplo da genealogia. Em Lucas e em Mateus é bem diferente, mas é muito interessante. Eu vou passar rapidamente, isso nós já vimos. Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui o destaque da marcha da palavra, mas por causa do estilo próprio. Então, o novo início chega até Adão. Por isso que a genealogia vai, mas o novo modelo é Cristo. Agora, nós temos a salvação acontecendo nesse instante. Hoje para vós vos é anunciada uma grande alegria. Nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. E os cristãos são chamados ao caminho. Agora eu vou para João, para finalizar. Nós temos bem pouco tempo. O último exemplo que eu vou passar para nós concluirmos e entendermos. A tal da Samaritana. Vocês lembram? Quem tem a Bíblia, pode pegar lá João. Como eu falei bastante, eu tenho que dar um exemplo mais prático, né? A Samaritana. Quantos maridos ela tinha mesmo? Quem tiver ali, depois vai dar pode olhar o texto, 4 seguintes. Nós temos o tal do Poço de Jacó, que é real, tá? 31 metros de profundidade, etc. O Poço de Jacó, nós temos a tradição lá do livro de Números, que faz parte lá bem do comecinho da Sagrada Escritura. Temos outros textos dos profetas. Então, estou pegando de várias etapas da Bíblia, tanto do Pentateuco, dos profetas, que é um dos textos que é uma tradição muito empregada pelos evangelistas para dizer que em Cristo se cumpriu aquilo que foi prometido. São textos, casamento de Rebeca e Isaac, dá-me de beber, Gênesis, muitos textos que nós poderíamos usar só para explicar esse evangelho de João. Vocês já tinham pensado nisso? Nem ia lembrar, né? Mas eu vou fazer um resumo agora. Esse é um Salmo 42. E vamos ver o
textos que também podem ser empregados. Êxodo, Moisés e Séfora, Gênesis, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Quem são essas pessoas? Os casais, tá? Quem casou com quem? E Jesus e a samaritana, que não se casaram, tá? Fiquem tranquilos, né? Não é isso, não deveria dizer isso aí. Mas por que será que tem Jesus e a samaritana? No fundo, a samaritana, naquele momento histórico, representava toda, digamos, a região da Samaria, todos os samaritanos. Mas João dá mais uma camadinha. Além de representar toda a região da Samaria, ele coloca a camadinha a mais que representa toda a humanidade. Vamos explicar. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos pegar... Isso é um arquivo que nós recebemos na época dos estudos da teologia, né? Um dos professores nos passou esse esquema. É bem interessante para nós entendermos. Gênesis, Êxodo, olha a comparação. O homem chega ao poço primeiro, a mulher chega para tirar a água. Os dois se conversam. Ele tira a água do poço e oferece a ela e os rebanhos. Oferece a água a ela e os rebanhos. Ele volta para casa e conta sobre o encontro. Ele é convidado para ir à casa dela. Os dois se casam e nasce um filho. Agora vamos ver as diferenças e as semelhanças. O que se cumpriu e o que não se cumpriu. Vamos dizer, entre outras palavras. Resumo é isso. Homem, poço, mulher, poço, dificuldade, água, os dois se casam, nasce um filho. Não é isso que acontece no Evangelho também? Não tinha dificuldade para tirar água? Aqui temos outras referências. Jacó, Siquém. Jesus, então, cansado da viagem, simplesmente sentou-se junto à fonte. Era cerca da hora sexta. O que é a hora sexta? Não foi? Procure em casa, tá? Eu vou deixar esse desafio para vocês. Tem a ver com o momento da prisão e morte de Jesus, tá? É muito interessante. O momento que Jesus foi conduzido a Pôncio Pilatos. Incrível, né? A sede. Jesus não teve sede também na cruz? Olha que ele faz uma ponte para o passado e para o futuro da história de Jesus. São 3 tempos, 3 espaços diferentes. É muito interessante estudar a Sagrada Escritura. De novo, veio tirar a água. Os tais de samaritanos, então, só para vocês entenderem, eram remanescentes dos israelitas que não foram deportados na queda do Reino do Norte, Israel. Diferente do Reino do Sul, Judá, por isso que nós chamamos hoje de judeus. Em 722, os assírios, então aparecem os colonos estrangeiros que são jogados literalmente pelos conquistadores assírios na Samaria. Esse é uma mistura de povos e etnias. Depois do exílio babilônico, os samaritanos puseram obstáculos para a restauração de Jerusalém. Aí vem os monarcas, guerras, bom, 128 a.C., o sumo sacerdote queimou o templo samaritano sobre o monte Garizim. Esse é o contexto da história dos samaritanos. Mas agora, aqui Jesus, claro, está falando com essa comunidade toda dos samaritanos, desses que eram, digamos, cachorrinhos. Lembrem do que os judeus falavam para os samaritanos, eram pessoas que não valiam nada. Mas está falando também para todos nós. Nós não somos, digamos assim, santos imaculados, ou somos. Por isso, nós somos, de certo modo, esses samaritanos. O poço de Jacó não pode saciar como a fonte. Há um jogo de palavras aqui. O poço de Jacó, o Antigo Testamento, lembra que João joga muito, lembre das talhas, 6 talhas de pedra e o vinho novo, mais ou menos esse jogo. O poço não pode saciar como a fonte. Não quer dizer que o poço não vai a nada, mas é para dizer que o poço é levado à plenitude que é a fonte. Aí tem as expressões
vem o processo de conversa, ela vai percebendo que Jesus é o Senhor, que não é qualquer um, não é mais um profeta qualquer, é o Senhor. E aí vem os tais 5 maridos, que todo mundo fica pensando bobagem, não tem nada a ver. Os 5 maridos, então tem várias interpretações na história, 5 livros, não, isso aí não é isso que o texto está falando, isso é interpretação. Tem outras interpretações, 5 cidades, os cultos pagãos. Mas, aqui para vocês entenderem como é que era antigamente, tá? Beleza? As dominações, contudo, 5 maridos fica uma questão aberta. O que eles representam? Pode ser idolatria, e vai ficar sempre a pergunta aberta. Não tem uma resposta, tá? Às vezes ele diz, mas o que quer dizer mesmo? O que quer dizer mesmo? Pode até ser tudo isso que foi falado, mas sempre fica uma questão aberta. Eu vou dar o começo da resposta, mas não é a resposta. Baal é um jogo de palavras, não é um antigo deus, o deus das moscas, mas tem esse significado esposo, mestre, senhor, diferente do Baal, aquele semideus fenício, falso deus. É um jogo de palavras, no fundo, que o evangelista está usando para dizer: qual é o teu verdadeiro noivo? Qual é o teu verdadeiro esposo? Jesus realmente, se ele cumpriu a antiga e está fazendo a nova aliança, você vai aderir a ele? Você quer contar com ele na tua vida? Em outras palavras? Essa é a pergunta. O texto ele está falando conosco, não está falando para outras pessoas só. Está falando conosco. Você vai aceitar Jesus como verdadeiro esposo? Por isso, lembre que a Bíblia não é um livro morto, é um livro de diálogo. Nós só temos o começo das respostas, é um jogo de palavras. Aí vem a exclamação: ah, de fato, tu é diferente de todo mundo, por isso que ela chama de profeta. Lembrem? Tem esses detalhes, mas chegou a hora. Agora, lembre, a hora é muito importante em João. A salvação é dos judeus, claro, mas a hora está vindo. A hora do quê? Lembra do milagre? Não é minha. O que tu está querendo? O milagre das bodas de Caná, o sinal das bodas de Caná. Mas não chegou a minha hora ainda. Não é isso que Jesus fala várias vezes. Não é que Jesus está dizendo, não quero fazer nada. Mas é uma maneira do evangelista para dizer que todos os sinais, os 7 sinais de João e tudo aquilo que Jesus realizou são, digamos assim, uma preparação para o momento da aliança definitiva, onde que se cumpre tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Quando é o momento? Claro. Aí, qual é o momento? O que vocês diriam? Qual é a hora de Jesus? A morte. Vamos para João para vocês entenderem. Vamos passar os 7 sinais. No chamado Livro da Glória, capítulo 13, o lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, que é a paixão e ressurreição de Jesus. Então, o que o evangelista João, e cada evangelista do seu jeito, vai elaborar e vai deixar a pergunta aberta, nunca é fechada. Se cumpre, se realiza, mas ainda permanece aberto, porque em nós já aconteceu tudo isso que aconteceu para as pessoas do passado? Sim e não. No batismo nós já participamos da morte e ressurreição de Jesus, mas nós e os santos do céu ainda não ressuscitamos. E vai chegar a nossa hora também de nós participarmos da ressurreição final. É quando que em nós acontece o cumprimento da aliança das Escrituras do Antigo Testamento. Mas em Jesus já se cumpriram. Por isso que ele é chamado pelas cartas do Novo Testamento como primogênito entre os mortos. E Maria é as primícias, né? A aurora da igreja. Ela é a única depois de Jesus, né? Muito bem, concluo por aqui. Foi só uma pincelada inicial para gerar curiosidade em vocês. Não é a resposta para todos os problemas, tá? Agradeço e parabéns pelo empenho de vocês.